Quando o seu objetivo for montar uma carteira que reflita o comportamento de mercado, sua busca deve ser por ativos que tenham. Vamos lá. Refletir significa replicar. Replicar significa fazer igual ou próximo. E quando eu olho para o mercado, eu vou olhar para o benchmark. E quando eu falo de benchmark, eu já te expliquei que tem o B de beta. E aí o beta, ele vai ser igual a 1, maior que 1, menor que 1 ou zero. Então, o beta igual a 1, ele é óbvio, porque vai ser igual ao comportamento do mercado. Maior que 1 vai ser maior risco que o mercado. Menor que 1 vai ser menor risco que o mercado. E o beta zero vai ser taxa livre de risco. Se eu estou querendo replicar, eu vou ter que buscar ativos que tenham beta igual ou próximo de 1. Então, beta igual ou próximo de 1, perfeito. Beta menor que 1, não, aí vai me dar menos risco que o mercado. Desvio padrão, fora. O desvio padrão vai mostrar a probabilidade da média não acontecer e não a relação em um mercado. Beta maior que 1 vai me dar mais risco que o mercado, não vai me fazer replicar, vai me fazer correr mais risco. Portanto, a resposta certa é a alternativa A. A melhor escolha de um fundo de investimento atrelado ao CDI seria o fundo. Então, atrelado é como se a gente dissesse que ele tem como referência. A referência, a gente está falando, obviamente, de fundos passivos. Fundos passivos são fundos que acompanham. E fundos que acompanham vão render bem próximo do igual, tá? Então, eu tenho aqui o fundo A até o D, e aqui ele está me dando o tracking error. E o tracking error vai me mostrar a relação de quanto desviou. E quando eu falo de tracking error, eu quanto menos erro, quanto menor, melhor. Então, para o tracking error, eu não vou olhar só a rentabilidade, mas eu vou olhar o quanto mais próximo de zero ele foi. Então, a escolha do melhor referenciado analisando o tracking error é aquele que foi mais próximo de zero. Se fosse um fundo ativo, daria um maior tracking error. Mas como eu estou buscando um fundo referenciado, que é um fundo passivo, eu escolho o mais próximo de zero. Então, aqui 7, 15, 10 e 2. Obviamente, o menor é o 2, é o mais próximo de zero. Então, eu não vou querer esses, eu vou querer a alternativa D. Então, o A está fora, o B está fora, o C está fora e o D está dentro. Resposta certa, alternativa D. Aquele que me deu o tracking error mais próximo de zero, quanto menor, melhor, porque ele é um fundo referenciado ao CDI. Então, a rentabilidade é como se o CDI tivesse dado 15, o fundo vai dar, por exemplo, 14,5, que obviamente vai descontar umas taxas ali, ele vai render sempre próximo desse indicador. Fundos passivos não vão render mais que o seu benchmark, a não ser que o gestor erre na estratégia e aí ele está agindo de forma errada. Você possui o valor de 200 mil e deseja fazer uma aquisição de um imóvel. Porém, existe uma dificuldade para encontrar a casa com as características necessárias. Até encontrar, você deveria aplicar seus recursos em uma aplicação como. Então, olha só, você tem 200 mil, certo? E você está querendo comprar um imóvel. Você está com dificuldade de encontrar o imóvel. Até encontrar onde você deve deixar o seu dinheiro. Galera, esse dinheiro é para uma coisa séria. E o imóvel pode ser que ele apareça amanhã, mês que vem, daqui 2 meses. Então, você vai precisar resgatar o seu dinheiro rápido. E, além disso, você não pode perder este valor, porque ele vai ser para inteirar o seu imóvel. Ou seja, se você precisa do dinheiro rápido, você tem que ter alta liquidez. Então, como você pode precisar desse dinheiro, você vai ter que ter alta liquidez. Então, vamos lá. Baixa liquidez já está errado. Alta liquidez, tá certo. Baixa liquidez está errado. Alta liquidez está certo. Você vai ter alta liquidez e alto risco errado. Porque se você tiver alto risco, esses 200 mil pode cair. Então, você vai ter que ter alta liquidez e baixo risco, porque você está buscando dinheiro para conseguir comprar o seu imóvel. Portanto, a resposta certa é a alternativa D. Presta atenção em qual é o objetivo, em quanto tempo que ele vai precisar da grana, para poder saber se ele vai poder se expor ou não a risco. Se ele falasse de uma pequena fatia desse dinheiro, talvez sim, poderia ser se expondo a risco. Mas, como não citou, esse dinheiro total ele tem que deixar no baixo risco e alta liquidez. Um cliente diz que precisará do recurso aproximadamente em 4 meses,
mas deseja realizar uma aplicação até lá. Porém, não pode perder valor ao longo deste período. Qual a melhor escolha? Então, esse cara vai precisar do dinheiro daqui 4 meses e ele não pode perder. Não pode perder. Se ele não pode perder valor, obviamente ele não deve aplicar em renda variável, porque a renda variável pode ser que esse dinheiro caia. Então, o que a gente vai fazer? O cliente precisa do recurso aproximadamente 4 meses, mas não deseja, mas deseja realizar uma aplicação até lá. Porém, não pode perder valor ao longo desse período. Qual a melhor escolha? Fundo de renda fixa, ó, é renda fixa, certo? Com baixa liquidez, errado. Baixa liquidez é ruim. Ele deveria ter alta liquidez neste caso, porque ele vai precisar do dinheiro em 4 meses. Se ele tiver baixa liquidez, talvez ele tenha que esperar mais tempo para poder tirar. Não está fora. Fundo multimercado está fora. Por quê? Porque ele aplica em vários fatores de risco, inclusive renda variável também. Então ele poderia perder grana. Alta liquidez até está certo, mas multimercado está fora. Fundo de renda fixa, certo. Com alta liquidez, certo, porque ele vai poder tirar rápido e renda fixa ele não vai perder valor. E baixa rentabilidade, tá certo. Mas Douglas, baixa rentabilidade? Sim, nessa situação ele não está focando na rentabilidade, ele está focando em não perder dinheiro e em ter alta liquidez. Fundo de ação, errado, porque ele pode perder valor. Alta liquidez até estaria certo e a alta rentabilidade nesse caso não importa aqui para ele. Então a resposta certa, alternativa C. É uma característica dos investimentos que a rentabilidade seja maior, C. Então, é uma característica que a rentabilidade, eu estou falando de um retorno maior, C. Aí vamos lá. Eu vou ter um retorno maior, se menor for o prazo de aplicação? Não, eu vou ter um retorno maior se o prazo for maior, tá? Então, não adianta eu querer retorno maior se o prazo é menor. Eu vou ter uma maior rentabilidade. Se maior, eu vou ter maior rentabilidade se maior for a liquidez da aplicação. Liquidez é a facilidade que eu tenho para tirar o meu dinheiro. Eles não vão me dar uma rentabilidade maior se eu tiver maior liquidez. Maior liquidez significa que eu posso tirar todos os dias meu dinheiro, por exemplo. Eles só vão me dar um retorno maior se eu tiver uma baixa liquidez. Ou seja, Douglas, eu te pago mais para você deixar esse dinheiro travado por um ano, por exemplo. Então, não vou ter maior, vou ter baixa liquidez. Eu vou ter uma maior rentabilidade se menor for o risco da aplicação? Ó, não tem como eu ter maior rentabilidade se eu quiser correr menor risco, tá fora. Então, eu vou ter uma maior rentabilidade se menor for a liquidez da aplicação? Perfeito. Como assim? Ó, eles vão me pagar, por exemplo, 120% do CDI se eu falar que eu vou ficar com esse dinheiro aqui travado, por exemplo, por 2 anos. Ou seja, eu tenho uma menor liquidez em relação a eles pagarem, por exemplo, 100% do CDI, se o meu dinheiro for ficar travado por um ano só. Ó, eles me pagam 100% e eu posso mexer em um ano. Ah, Douglas, se você mexer em 2 anos, eu te pago 120. Então, eu vou ter uma rentabilidade maior se menor for a liquidez da aplicação. Portanto, a resposta certa, alternativa D. O que você vai ter acesso? Aulas 100% atualizadas, de acordo com o edital vigente, porque obviamente você tem que estudar para um material atualizado, e é isso que eu te ofereço. Apostila de conteúdo atualizado e apostila de simulados por módulos. Essas apostilas são por tópicos, para você ter menos coisa para ler e ler as coisas importantes. E apostilas de simulados por módulos, para você detectar qual módulo você precisa evoluir. Questões de prova corrigidas em vídeo, para você saber o porquê é a resposta e o porquê não são as outras respostas. Aplicativo e plataforma para você ver as aulas e correções dos simulados. Então, você pode acessar do seu computador ou do seu celular, a plataforma do computador ou do celular e o aplicativo pelo seu celular. Suporte via WhatsApp para você ser respondido em até 24 horas, de acordo com as dúvidas que você possa ter. Tudo isso é o que eu te ofereço no meu método simples, direto e objetivo, focado na tua aprovação. E agora que você já sabe o jeito errado e o jeito certo de se preparar, chegou a hora de você parar de adiar a tua aprovação. Você tem 7 dias de garantia, caso queira cancelar o curso por qualquer motivo, e o seu dinheiro é devolvido 100%. Mas, se você quer ser aprovado de uma forma simples, direta e objetiva, clica no botão aqui embaixo e entra para o meu método completo. Eu tenho certeza que logo você vai ser promovido ou contratado nos maiores bancos e cooperativas desse país. Você recebe o acesso imediato ao curso e já começa a sua preparação a partir de agora, e logo você vai me mandar uma mensagem falando que você foi aprovado. Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e vamos rumo à aprovação. Te vejo na aula. Tchau!